Viajantes Bem-Vividas. Seja muito bem-vinda ao Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+. Você sabe o que é acessibilidade no turismo? Você sabia que no Brasil e também no exterior existem normas e leis que garantem a acessibilidade da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida? Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. E eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Você sabia que hotéis já construídos devem reservar pelo menos 10% dos quartos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida? Pois é, as leis existem, mas na prática tudo é diferente. Hoje nós vamos conversar com uma mulher que ama viajar e que vivencia na pele essas questões. Temos o prazer de receber aqui no Viajantes Bem-Vividas a Mariângela, do perfil Cadeirante pelo Mundo, uma mulher com mobilidade reduzida e que tem como paixão de vida viajar mundo afora. Mas antes de ouvirmos a Mariângela, você já sabe que neste podcast você sempre vai encontrar dicas, entrevistas e outros aspectos sobre viagem que lhe ajudarão a planejar suas aventuras pelo mundo. Estamos quinzenalmente nas quartas-feiras no YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts e outras plataformas de áudio, com episódios novos preparados especialmente para você. E a praticidade é que você pode ouvir o podcast Viajantes Bem-Vividas enquanto realiza as mais diversas atividades. Enquanto dirige, faz uma atividade física ou em casa. Coloque hoje mesmo na sua rotina diária ouvir os episódios do Viajantes Bem-Vividas. E não esqueça de se inscrever no YouTube, clicar no gostei e nos seguir nas demais plataformas. Seus comentários no YouTube e no Instagram ou no Facebook também nos ajudam muito a alcançar mais pessoas. Super agradecemos o seu apoio. Então, vamos agora conhecer nossa convidada de hoje, que falará sobre acessibilidade no turismo. Bem-vinda, Mariângela! Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para começarmos a nossa conversa, se apresenta para que todas as nossas ouvintes possam lhe conhecer. Olá, eu sou Mariângela Bião, eu sou uma mulher de mais de 60, eu sou branca, de olhos verdes, tenho óculos e cabelos louros, e eu sou aposentada, sou de Salvador, Bahia, Brasil, e amo viajar. Tenho 2 filhos, tenho uma netinha de 6 aninhos, e depois que eu consegui viajar, eu não parei mais. É uma maravilha viajar, sobretudo quando a gente pode viajar e gosta de viajar. Mariângela, nós gostaríamos de lhe pedir para compartilhar com a gente como a mobilidade reduzida entrou na sua vida. Olha, eu tive paralisia infantil, poliomielite do membro inferior direito, quando eu tinha 1 ano e 3 meses de idade. Não tinha tomado a vacina e eu fiquei com sequela de poliomielite que me permite andar de bengalas. Eu ando dentro de casa, se eu for a um local que não vai andar muito, por um restaurante ou alguma coisa, eu vou de bengalas. Mas para grandes distâncias eu uso, além de uma órtese na perna direita, eu uso um scooter, que é um quadriciclo motorizado, que é colocado na mala do meu carro ou, dependendo de onde eu vá viajar, no meio de transporte que eu for adotar na viagem. E você contou, então, agora que a sua necessidade especial começou quando você ainda era criança, né? E como que viajar entrou na sua vida? Ainda quando você era criança ou já adulta? E quando que você começou a viajar? Como que foi? Conta aí pra gente esse cenário da viagem. Bem, no início eu comecei a viajar para tratamento de saúde por causa da minha paralisia infantil. Então eu fiz operação com 4 anos, 6 anos, 9 anos e 15 anos. Eu fui a Rio, São Paulo, fiz operação aqui em Salvador mesmo. Então as viagens eram mais para esse motivo. Mas depois eu fiz 15 anos e aí passei a andar melhor e aí comecei a viajar para o Rio de Janeiro, que eu tinha um tio que morava lá, viajar com minhas amigas para o interior. Eu gosto de viajar de ônibus, de carro, de qualquer coisa. Qualquer meio de transporte que me leve ao interior, à capital. Então viajar para mim é maravilhoso. Então eu gosto de viajar para qualquer lugar. Me chamou para viajar, eu já tô com a mala pronta.
Ótimo, muito legal. Você é das nossas, nós também somos assim. Bem, Mariângela, conta pra gente, no seu dia a dia, quais são as suas necessidades ou demandas decorrentes à sua condição de redução de mobilidade? É isso, no dia a dia, como eu disse, eu uso bengalas. Então eu ando na minha casa com muito cuidado, porque eu antes já caía muito, porque eu fiz uma cirurgia que me deixava poder andar sem bengalas, e a vaidade fazia com que eu caísse muito, por não querer usar bengalas nem órtese. Hoje em dia eu tenho maior cuidado até dentro de casa, porque muitas quedas acontecem dentro de casa. Então eu uso bengalas. Na hora que eu vou sair, pego meu carro, eu dirijo um carro automático que me permite dirigir. Então eu uso esse carro adaptado também como eu tenho mobilidade na perna esquerda, meu carro é adaptado com os pedais adaptados para a perna esquerda. O acelerador da direita é colocado, digamos assim, ele é inutilizado para usar só a perna esquerda. E quando eu ando nas viagens é com meu scooter direto. Meu scooter me deu a maior liberdade para viagens de uma maneira geral. Porque antes eu era empurrada na minha cadeira de rodas normal, manual, e hoje em dia eu mesmo me levo e consigo viajar até sozinha se eu precisar, mas hoje em dia eu prefiro viajar acompanhada. Como é que é para você entrar no carro, Mariângela? Entrar no carro? Não, é tranquilo, porque inclusive eu tinha um carro muito baixo, que era mais complicado, eu sentava no banco do carro, tinha que me abaixar. Hoje em dia meu carro é um pouquinho mais alto, eu já fico no nível de sentar, passar a perna com a ajuda das minhas mãos, eu passo a perna com o meu aparelho e consigo dirigir muito bem. E a scooter, ela é movida a bateria, né? Você mesmo dirige? A scooter é movida a bateria seca, inclusive as baterias pesam 8 quilos. Eu estou falando isso porque tem pessoas que pensam em comprar cadeira de roda motorizadas muito pesadas. As cadeiras de roda motorizadas pesadas são muito inviáveis para quem gosta de viajar. As baterias não são secas como a do scooter. Tem que ser bateria gel para viajar, por exemplo, de avião, bateria seca. Então complica muito. E o peso, ela tem que ser desmontável. O meu scooter desmonta em 4 partes. Então eu ajudo a pessoa no shopping, que eu peço ajuda, ou quando eu estou viajando, o motorista do Uber, minha filha me ajuda para montar e desmontar para botar na mala do carro. Eu só peço um carro maior quando eu vou levando mala, vou com outra pessoa que também tem malas, e aí precisa um Uber van, precisa de um transporte que a mala seja maior. Entendi. E você costuma viajar sozinha ou acompanhada? Que tipo de lugares você mais gosta de visitar? Olha, eu consigo viajar sozinha, tendo minha filha me esperando do outro lado. Por exemplo, eu passei a viajar sozinha para Paris, porque minha filha me espera no aeroporto, eu vou pro aeroporto, faço meu check-in, etc. Sempre tem um acompanhante que nos leva em todo o percurso, e aí ela me encontrava lá no aeroporto em Paris. Mas eu gosto mais de viajar em grupo. Eu acho gostoso compartilhar locais, compartilhar experiências, então eu prefiro viajar em grupo. E também porque eu acho que é melhor para mim, no caso, ter um acompanhante. Tanto que hoje em dia eu tenho um pouco de receio no avião, aquelas turbulências, muitas vezes a gente não consegue, porque eu não consigo comprar passagem executiva. Isso deveria ser uma lei. A pessoa com deficiência de mobilidade reduzida, que estivesse no avião e houvesse vaga no voo na executiva, teria que ser colocada lá, porque às vezes minha perna fica no meio do corredor e atrapalhando, e muitas vezes é um problema para a viagem, mas eu sempre dou um jeito e falo com a tripulação e não deixo de viajar por causa disso. E também a passagem com acompanhante, para quem precisa de acompanhamento, é importante saber que existe uma resolução da ANAC que dá 80% de desconto nas passagens aéreas para o acompanhante. Isso eu falo no meu blog, vou até fazer o passo a passo para você conseguir viajar com 80% de desconto no acompanhante. Então é um tema muito interessante. Ótimo, isso é uma boa conquista da lei, né? É importante saber que essa lei é brasileira, no caso. Bom saber, né, que a gente conquistou já esse direito, né? Mariângela, o que viajar representa para você? Olha, viajar para mim é um hobby, digamos assim, maravilhoso. Eu amo viajar. Para mim é uma higiene mental fantástica. Conhecer novos lugares, novas culturas, pessoas diferentes, a gastronomia daquele local, inclusive, que eu adoro a gastronomia de cada local. Eu acho que para mim é uma coisa assim vital. Viajar para mim é vital. Para mim também.
Mariângela, você pode nos dar uma definição de acessibilidade? O que quer dizer isso em relação a pessoas com deficiência? Olha, acessibilidade, eu não vou descrever o que é acessibilidade, eu vou explicar em poucas palavras. A acessibilidade permite que a pessoa com deficiência vá a todos os locais, sem barreiras arquitetônicas, que ela tenha todos os direitos legais em relação às outras pessoas, de ter acesso a todas as áreas de governo. Então, a acessibilidade tem que ser proporcionada para que a pessoa se sinta incluída. É isso que eu diria sobre acessibilidade. Eu até acrescentaria aí, se você me permite, que a luta do dia a dia da pessoa com deficiência, por exemplo, desde o sair de casa até ir a um restaurante, né? Ir a um restaurante. Chega no restaurante, não consegue chegar à mesa, não consegue se posicionar para alcançar o prato. São coisas pequenininhas no dia a dia e ainda tem mais uma coisa, existem diversidades, né? Não se pode generalizar a pessoa com deficiência, né? Tem uma pessoa com um tipo de deficiência, com necessidades diferentes da outra pessoa com deficiência. E isso tudo tem que ser contemplado na arquitetura, nos arranjos, né, de trânsito, para que todas as pessoas possam ter acesso a tudo, assim como se ela não tivesse nenhuma deficiência, não é isso? Perfeito, Silvia. Você descreveu melhor do que eu. Imagina. Isso é pela vivência mesmo, né? A gente tem uma pessoa com deficiência na família e a gente vive esse drama diário. Mas só quem sente falta da acessibilidade são pessoas com deficiência ou pessoas que têm alguma pessoa com deficiência na família ou mobilidade reduzida que sente na pele, porque é incrível como a maioria das pessoas não está preocupada com isso, porque não sabem que muitas vezes o idoso se torna uma pessoa com deficiência pela idade, porque tudo muda com a idade pra gente, não é? É verdade. Essa questão da pessoa com deficiência, eu fico impressionada como fica quase que invisível, né? E é só realmente quando você tem uma situação na família que você se dá conta. Eu tive a sogra 3 últimos anos de vida dela em cadeira de roda. E você passa a perceber as coisas mais simples, né? Um buraco, uma pedra que está faltando no caminho, como é que aquilo às vezes quase provoca um acidente da pessoa cair da cadeira de roda, né? Você quer passar com a cadeira de roda numa calçada e uma pessoa parou o carro, metade em cima da calçada e metade fora, e você não consegue passar ali. Aí você quer atravessar, ali não tem um degrauzinho que abaixa. Quantas pequenas coisas, quer dizer, pequeno pra gente que não se dá conta disso, né? E você só vai enxergar isso quando você tem que lidar. Nós ficamos impressionados e passamos a nos tornar mais sensíveis a todas essas coisinhas delicadas do dia a dia, né? Perfeita a sua colocação, Lilian. É isso mesmo. São pequenas, grandes coisas. Pequenas, grandes barreiras. Como é que tá, Mariângela, a questão do arcabouço legal no Brasil para essas questões de acessibilidade? No exterior, você sabe dizer se é melhor ou pior do que no Brasil? Olha, o Brasil, em termos de leis, é maravilhoso, porque nós temos, a partir de 2015, nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, que colocou tudo que diz respeito à inclusão da pessoa com deficiência em uma lei, porque antes eram coisas dispersas. Essa Lei Brasileira de Inclusão colocou tudo incluído na lei. É verdade que essa lei melhorou muito a situação da pessoa com deficiência. É verdade que nem todos, como Lilian colocou no início, nem todos seguem. É verdade que as coisas não são tão fáceis, apesar de você ter a lei, você precisa que ela seja cumprida. Então, muitas vezes não acontece isso. Mas nós temos boas leis, nós temos resoluções. É uma resolução da ANAC que eu falo muito, que é a resolução que dá direito a desconto na passagem do acompanhante, que é brasileira. Então, nós temos muita coisa já colocada na lei. Precisa cumprir, fiscalizar e vontade política. É isso mesmo. Precisa de fiscalização, né? Em relação ao exterior, nós temos a acessibilidade no turismo muito boa e também para os moradores locais. Eu percebo, os 18 países que eu já frequentei, eu não tive grandes dificuldades para andar nas ruas, principalmente. A acessibilidade nas vias públicas é maravilhosa, nos transportes também. Então, aqui no Brasil, se você tem acessibilidade, aqui nós temos em Salvador o metrô, que é super acessível, mas quando você sai do metrô, vai pegar um ônibus, a calçada não tem o rebaixamento das vias. E nessas
essas cidades que eu já fui, tanto nos Estados Unidos como na Europa, essas cidades você tem de um passeio a outro, você tem um rebaixamento da calçada. Então você circula tranquilamente, como eu circulo, no caso que eu vou muito, Paris inteira, não é só na área turística. Tem dificuldades? Tem. No caso de Paris, são construções antigas que vão precisar melhorar para as Paralimpíadas de 2024, por exemplo. Ok. Mariângela, você viaja mais de carro, ônibus ou avião? Como você vê a acessibilidade do turismo na área do transporte? Olha, eu viajo mais de avião e trem entre as cidades da Europa, ou para conhecer cidades dentro de um país europeu, eu vou de trem, porque o custo-benefício é melhor muitas vezes. Às vezes você pesquisa e a passagem de avião está melhor do que a passagem de trem, mas a acessibilidade tanto no avião como no trem é muito boa e nós temos desconto para o acompanhante, inclusive na passagem de trem. Então o avião também eu acho mais fácil, porque viagens mais longas que de ônibus, eu já viajei muito de ônibus, mas hoje em dia, 60 a mais, a gente já sente que a gente não tem assim aquele gás que a gente tinha como antigamente. Então hoje em dia viajar de ônibus, como eu fazia viagem para o interior do estado, aqui na Bahia, que eu viajava de noite, chegava de manhã, já acho desconfortável. Eu não gosto de passar por desconforto. O que eu posso ter de conforto, eu procuro para mim, porque a gente, quando chega a uma certa idade, precisa mais conforto nas viagens. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, eu concordo. Eu acho que a gente já quer um pouquinho mais de relaxamento, não quer mais muitos perrengues. Já chegam os que vêm naturalmente, né? Com certeza. E em relação à visitação às atrações, como é que você tem percebido questões de acessibilidade? É fácil chegar ao ponto turístico, chegar até bem pertinho, explorar aquele ponto turístico? Como é que está essa questão? Como eu coloquei na questão anterior, na Europa eu sinto essa facilidade em todos os locais turísticos. A maioria, não digo que não existe 100% de acessibilidade em lugar nenhum. Por exemplo, você sabe que em Paris você não tem acesso ao Arco do Triunfo com acessibilidade. Primeiro porque é muito difícil chegar. Quando você chega, tem degraus para pegar um elevador. Então é uma coisa que eu nunca consegui subir no Arco do Triunfo. E tem um único museu em Paris que eu não consegui visitar, mas que eu soube que ele está se tornando acessível. Então nos países que eu visitei, todos os museus eu consegui visitar com toda a acessibilidade. Quando eu não tinha minha cadeira de roda motorizada, os museus tinham a cadeira de roda para emprestar para meu acompanhante, a pessoa que estava comigo, me empurrar. Então a gente nota que a acessibilidade, não sei se é por causa do turismo ou por causa da preocupação com os moradores locais. Eu sei que há uma preocupação grande, inclusive existem órgãos na Europa que dão premiação para cidades acessíveis. Lyon, por exemplo, já foi premiada como uma das cidades mais acessíveis daquele ano. Aqui no Brasil, eu acho que o Ministério do Turismo deveria se preocupar em dar premiação à cidade que se tornar mais acessível, porque nós sabemos que o turismo aqui é muito difícil por causa da falta de acessibilidade na maioria das cidades brasileiras, na quase totalidade das cidades brasileiras. É verdade. Ainda tem muito para evoluir, né, no Brasil. Embora tenha leis, né? Tem leis ótimas, mas ainda não são colocadas em prática, né? Não são cumpridas na grande maioria. E isso a gente vê, inclusive, na construção de apartamentos. Existe norma na lei, mas quando você vai ver um apartamento novo, a cadeira de roda não passa, a cadeira de banho não entra no box e assim por diante. Os portais são estreitos, né? Então, lei existe, mas ainda não tem colocada na prática, né? Olha, é importante saber que com a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos um item que fala de acessibilidade que estava nas normas técnicas da ABNT, mas que foi colocada na Lei Brasileira de Inclusão. Os prédios hoje em dia, por causa dessa lei maravilhosa de 2015, se você for morar num prédio e você vê que não tem acessibilidade, você pode exigir pela Lei Brasileira de Inclusão que se faça acessibilidade nesse seu prédio. O meu prédio, por exemplo, eu exigi, agora eu tenho uma rampa que eu tinha 2 degraus na entrada, eu tenho uma rampa que me leva até a calçada, só que as calçadas são péssimas, são esburacadas e não tem a via rebaixada, mas isso é importante que se diga.
Algumas coisas a gente está conquistando mesmo, mas é bem devagar e o que cabe ao poder público é muito mais devagar ainda, né? Às vezes, quando você vai cobrar de uma construtora ou de um restaurante, eles até rapidamente resolvem, mas quando você depende de um trabalho do próprio governo para dar acessibilidade, a coisa é mais lenta mesmo. Mas vamos pensar o que fazer sobre isso. Vamos lá. Quando você viaja, Mariângela, que tipo de hospedagem você costuma escolher? Hotel, pousada, aluguel por temporada ou o quê? E como você tem percebido quanto às questões de acessibilidade de arquitetura, mas também a acessibilidade atitudinal nas hospedagens no Brasil e na Europa? Olha, a questão da acessibilidade, já existem muitos hotéis no mundo inteiro que reservam seus quartos para a pessoa com deficiência. Existem pegadinhas, porque muitas vezes eles dizem que o quarto é acessível, mas a entrada às vezes não é, ou dizem que é acessível porque tem uma rampinha, chega no quarto, não tem acessibilidade adequada. Então tem isso, não só aqui, mas no exterior também. Eu prefiro procurar hotel porque, por exemplo, eu já me hospedei no Airbnb, porque eu tenho uma certa facilidade, entendeu? Eu uso bengalas e eu posso, digamos assim, colocar um banquinho no banheiro e sentar para tomar um banho, mesmo sem barra, com todo cuidado. Mas a pessoa com deficiência, que não sai da cadeira de rodas ou tem que ser passada da cadeira de rodas para o box do banheiro, tem que ter a barra, tem que ter a cadeirinha, tem que ter uma série de coisas. A gente já vê isso em muitos hotéis, porque o turismo, inclusive, está crescendo muito, porque com a pandemia o turismo caiu muito e as agências de viagens, os hotéis, os locais perceberam que há um público que viaja e gosta muito de viajar, e nós somos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil que podem viajar, algumas delas, não todas, a gente sabe a situação do nosso país, mas que as que gostam de viajar e viajam muito. É um nicho econômico, né? É um nicho de negócios, precisa ser olhado. Assim como tem que se olhar as necessidades e a geração prateada, né? Os 60 mais, também tem que se olhar as pessoas com necessidades especiais, né? Na WTM desse ano, em São Paulo, eu conversei com uma pessoa e ela estava falando da dificuldade de se ter locadora que tenha carro adaptado. Então ela falou assim, tem muitas pessoas que nos procuram como agência e a gente luta por isso e não consegue um carro para a pessoa poder alugar. Pessoa que tem mobilidade reduzida ou que tem uma deficiência, ela não consegue. Então você vê que coisa, né? Às vezes você não para pensar nisso, mas a pessoa quer alugar o carro e fazer a viagem, né, por conta própria, fazer sem ser num grupo, e ela não consegue um carro para alugar. É verdade o que você falou, Lília. A agência de viagem, ela tem que ter já, se ela quer se propor a fazer uma viagem acessível para pessoas com deficiência, ela tem que já ter todo aquele esquema de aluguel de carro, ela descobrir onde tem, onde não tem, etc e tal. Então, eu acho muito importante isso que você colocou. Quais lugares você já visitou no Brasil, Mariângela? E qual deles aqui no Brasil você achou mais estruturado para receber pessoa com deficiência? Olha, eu já conheci várias cidades brasileiras, a maioria péssima em acessibilidade, estão melhorando, porque a gente se tornou muito visível nas redes sociais, falando de turismo, falando de viagem, mas a cidade que eu acho que antes mesmo de eu ter meu blog Cadeirante pelo Mundo, eu já tinha visitado e gostei muito da parte, inclusive, de transporte, foi Curitiba. Curitiba sempre foi um referencial em transporte. E também Curitiba tem uma certa acessibilidade. Mas Salvador, as praias não são acessíveis, as vias não são acessíveis, o transporte, exceto o metrô, tem poucos ônibus que são adaptados à pessoa com deficiência. Quando tem, as rampas estão quebradas, amigos meus precisam ser carregados para entrar e sair do ônibus. Então isso é uma situação humilhante. Isso se diz uma falta total de acessibilidade, de inclusão da pessoa com deficiência. Então várias cidades brasileiras, as pessoas com deficiência se queixam disso. Praia nem se fala, porque a maioria das praias brasileiras não tem acessibilidade, a não ser algumas que eu coloco no meu blog, algumas que têm umas iniciativas particulares, e hoje em dia já estão tendo algumas iniciativas particulares em praias para as pessoas com deficiência usarem uma cadeira anfíbia, usarem uma esteira que leva até o mar. Porque muitas vezes você vai até a praia, consegue acessibilidade, como eu coloquei
coloquei até num vídeo meu, no meu blog, Cadeirantes pelo Mundo, você vai até a praia, mas chega na praia, você não consegue ir para o mar. Então é frustrante, você tá com maior calor, Salvador é uma cidade com praias lindas, e você chega só para olhar a beleza do mar e não vai entrar no mar para tomar um banho de mar. Assim são as piscinas dos hotéis. Mesmo que o hotel seja acessível, eu não encontrei ainda um hotel que tenha piscina acessível. Todas essas minhas viagens eu tenho feito pelo mundo e aqui no Brasil, de uma maneira geral, no Brasil e no mundo. Aqui no Rio eu vejo muitas praias, mas eu acho que são iniciativas particulares. Exatamente, são iniciativas. Aí no Rio está tendo uma iniciativa particular. No Rio Grande do Norte tem, alguns locais já tem, mas isso é um absurdo, tinha que ser uma iniciativa da prefeitura. Falta vontade política. As prefeituras não custavam em cada praia, que isso é uma coisa para o turismo maravilhosa. Não só o hotel ser acessível, mas eles darem acessibilidade, pelo menos daquela localidade, a uma praia, e a pessoa, eles colocariam, a prefeitura poderia contratar salva-vidas, botaria a esteira e uma cadeira anfíbia, que essa pessoa ficaria cuidando dessa cadeira anfíbia. Mas falta vontade política, infelizmente. A cadeira anfíbia eu tenho visto em alguns resorts no Nordeste, né? Que já tem ajudado muito, eu acho que já ajudou muito, mas é resort, é uma coisa muito particular mesmo, né? Isso precisa ser uma coisa genérica, né? Geral e restrita, para que todo mundo possa ir em qualquer lugar, sentir a água no corpo, que isso é terapêutico, né? Inclusive porque o mar, eu não vejo alguma coisa mais democrática do que o mar. O mar dá acesso a todas as pessoas, as praias. Você não precisa pagar para ir para a praia. Então, nesses resorts, nem todo mundo pode ir. Você pode até encontrar cadeira anfíbia, etc., uma estrutura melhor, mas a praia é para todos. Então, deveria ser realmente para todas as pessoas usufruírem. Exatamente. Eu posso imaginar o nível de frustração, você chegar até lá o alto da praia, e eu vi o seu post falando e mostrando exatamente isso, olhando a areia na frente, o mar lá na frente, e você não conseguir chegar. Imagina a frustração de você não poder encostar lá, chegar lá pertinho, sentir a areia ou sentir a água. É muito, muito cerceante, né, dos seus próprios direitos. É quase que um crime. Eu acho que é um crime com o ser humano, né? Tem que se achar alternativas para dar acessibilidade mesmo. E quais lugares que você já visitou no exterior? Quais deles você achou mais estruturado para receber pessoas com deficiência? E você esteve recentemente em Paris, né? Eu acompanhei sua viagem. Como que foi? Você enfrentou algum problema de acessibilidade lá? Olha, eu já conheci 18 países e muitos países acessíveis, como eu disse. Nos Estados Unidos a acessibilidade é boa, na Europa de uma maneira geral. Gostei muito de Dublin, na Irlanda. Na Suécia, Estocolmo, achei muito boa. Acessibilidade em Portugal, eu acho muito boa também. Então, é difícil você dizer assim. Agora, um país que eu não consegui ir, porque me disseram logo de cara que eu não ia conseguir, a Rússia. Eu tentei até, procurei uma agência de viagem, foi muito sincera comigo e disse, olha, nós não recomendamos porque a acessibilidade não é boa. E o pacote que eles vendiam não comportava nenhuma adaptação para eu conhecer. Eu desisti da viagem. A Grécia também. Nunca fui à Grécia, porque eu sei que a acessibilidade é linda e tenho vontade, mas a acessibilidade na Grécia não, por enquanto, até agora, que eu saiba, não é muito boa. Agora, Paris, no caso, eu sou apaixonada por Paris, minha filha mora lá desde 2014, e Paris, eu consigo andar em Paris demais lá, em todas as vias, inclusive nos locais não turísticos. Agora a gente sabe, como eu já falei, como por ser uma cidade antiga, tem locais que você tem que ter cuidado, a pessoa tem que saber, porque, por exemplo, você vai estar passeando na rua, total acessibilidade. Vai querer ir no banheiro, você tem que saber, nem todos os banheiros, o banheiro é no térreo e acessível. Agora, dessa vez que eu fui, inclusive, eu estava precisando ir no banheiro, estava passeando em Montparnasse com minha filha, e fui num banheiro que não tinha acessibilidade, e ela me levou a um outro que tinha, mas a maioria não tem banheiro no térreo. Eu estava hospedada pertinho de Montmartre e também estava passeando e tive vontade de ir no banheiro. E fui num banheiro super acessível, para surpresa minha. Já está tendo muita coisa acessível nos restaurantes, nos locais
gastronômicos de Paris. A gente vê a mudança, porque antes eu quase não encontrava, eu tinha que me preocupar em como eu iria fazer minhas necessidades na rua, entendeu? Agora já melhorou muito, mas ainda tem essas coisas, tem que saber o que você vai recomendar para aquela pessoa, onde ela vai, onde ela não pode ir, que não é 100% como eu falei. Você identifica, Mariângela, lugares ou destinos que realmente uma pessoa com a redução de mobilidade não consegue visitar? Por exemplo, praias, montanhas. Tem destinos que você identifique que tenha mais isso? Você falou um pouquinho da Grécia, né? Que outros lugares você diria? Olha, viagem que é praia, que a maior atração é praia, eu não vou. Porque eu já sei que eu não vou usufruir. Eu vou ficar somente nos barzinhos à noite, passeando, enquanto a praia está lá lotada de pessoas. Eu não vou me frustrar. Inclusive, você falou aí alguns locais, eu falei já, não só praia, falei de alguns países que são dificultosos, como por exemplo, que eu falei da Grécia, falei da Rússia também, que não estão muito bons para serem visitados. Então, tem locais que eu evito. Porque a pessoa com deficiência, o turismo tem que entender que se ele melhora a acessibilidade, ele vai ter público. Porque eu, por exemplo, a primeira coisa que eu pesquiso no local que eu vou conhecer é a acessibilidade. E se não for acessível, eu não vou. Entendeu? Então, estão perdendo clientes, estão perdendo pessoas para viajarem, não é isso? A pergunta de Lília, tinha mais alguma coisa que eu não respondi. O que foi, Lília? Eu perguntei, você identifica lugares ou destinos que realmente uma pessoa com redução da mobilidade não consegue visitar? Para lugares de praia, de montanha, teria mais algum lugar, alguma coisa específica? Ou algum lugar? Porque você já tinha falado da Grécia e você acrescentou agora, você não visita lugares de praia. Vou acrescentar montanha. Eu, por exemplo, não gosto de turismo de aventura. Já tem uma blogueira que eu sigo e ela me segue, que ela vai para os locais mais complicados com 2 bengalas. Eu não sei, eu digo a ela, não sei como você consegue. Eu não tenho vontade, porque é uma coisa tão estafante. E outra coisa, esse turismo de montanha, já existem pessoas que fazem, que levam você para o alto da montanha, mas eu acho uma coisa assim, por exemplo, é uma cadeira de rodas adaptada que você é carregada como se fosse assim uma liteira, 2 homens de um lado, 2 do outro, lhe carregando. Eu acho aquilo tão humilhante. Eu me lembro dos tempos das liteiras, da escravidão, e não me sinto bem com aquele tipo de coisa. Mas tem pessoas que gostam, que chegam lá em cima, que maravilha, vai fazer uma trilha. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer trilha, sinceramente. Mariângela, você já foi ao Chile? Porque eu me impressionei quando eu fui nos lagos do Chile, nas montanhas. Eu vi ao lado da trilha para as pessoas irem a pé, eu vi uma estrada de madeira muito bonitinha, feita rampazinhas para você ir até lá em cima. Você já visitou? Já visitei o Chile, adoro, acho lindo o Chile. Não fiz essa estradinha que você falou, fiquei mais na cidade, curtindo a cidade mesmo. Então, Santiago, não fui nesse local que você falou, mas sei que existe esse tipo de acessibilidade no Chile. Inclusive, conheço pessoa que faz turismo acessível também lá. Mas o Chile é lindo, muito bom, mas foi bom você lembrar isso, porque hoje em dia tem, quando eu fui não tinha, não. Eu fiquei impressionada, porque construir na região de lagos que tem as montanhas, eles construíram mesmo uma estrutura toda e a pessoa pode ir lá em cima. Não são montanhas altíssimas, mas a pessoa pode ir, o cadeirante pode ir, a mamãe com seu carrinho e seu bebê, né, pode ir também. Quer dizer, facilita um grupo grande de pessoas. Eu achei muito legal lá. Você sente que existe discriminação, Mariângela, pelas pessoas ao se depararem com você ou com outras pessoas com deficiência? Você já se sentiu discriminada em viagem alguma vez? Olha, a discriminação existe sim para todas as pessoas com deficiência, que eles chamam inclusive de capacitismo hoje em dia. É uma palavra nova que acha que a pessoa com deficiência não é capaz de fazer determinadas coisas, não é capaz de viajar, não é capaz de ter filho, não é capaz de fazer nada, de sair, de gozar a vida, de ter sexo. Tudo isso é capacitismo. Mas no meu caso, a discriminação em viagem, eu só senti, eu até relatei no meu blog, eu só senti quando tentei agora alugar um apartamento
apartamento pelo Airbnb. E eu relatei isso e foi uma coisa que pode ter sido, não tenho provas, pode ter sido coincidência, mas duas acomodações, quando minha filha perguntou em francês se tinham a adaptação, se tinham, pelo menos, se tinham elevador, se não tinham degraus, a pessoa, assim, 5 minutos depois que estava disponível, ficou indisponível. Então, eu achei que isso foi uma discriminação. Pode ser que eu esteja enganada, mas foram 2 locais que a gente sentiu que estavam disponíveis e quando ela fez a pergunta, as pessoas disseram indisponível. Entendi. Eu queria fazer um comentário aqui pela experiência de família, né? Que quando a gente fala da discriminação, são coisas assim tão tênues que às vezes a pessoa não faz intencionalmente, mas eu percebo que, por exemplo, a pessoa é uma pessoa com deficiência física e ela chega em um lugar acompanhada e as pessoas que vão atender ou no restaurante ou na farmácia, ou seja lá onde ela não se relaciona, não olha e não fala com a pessoa com deficiência que está na cadeira de roda. Ela se dirige ao acompanhante, como se aquela pessoa que está sentada na cadeira de rodas ou está de muletas tivesse incapacidade de conversar, de dizer o que precisa e tal. Eu sinto que é uma discriminação ou é também aquela falta de entender o que é uma deficiência física, né? Ou uma pessoa com deficiência. Então, aproveito esse momento aqui para pôr uma alerta, porque eu fico imaginando como é triste para a pessoa com deficiência se ver numa situação dessa, né? O que você acha, Mariângela? É uma coisa muito importante que você colocou. E o que mais há de queixas em relação a capacitismo é isso aí que você falou. Às vezes, como você disse, a pessoa, ao invés de se dirigir, você quer tal coisa, pergunta ao acompanhante. Ele quer isso? Não, pergunte a ele. A pessoa deve dizer, pergunte a ele ou pergunte a ela. Eu nunca passei por isso, mas eu vejo nos blogs, nos Instagrams das pessoas com deficiência falarem muito isso. Uma das coisas que eles chamam de capacitismo, que se chama hoje em dia capacitismo, falta de capacidade para responder, falta de capacidade para dizer o que quer, isso sim é capacitismo. Agora, o que eu acho exagero, no caso do movimento de PCD, é quando dizem assim, Mariângela, você é um exemplo de superação. Poxa, eu superei, eu não me ofendo quando as pessoas dizem você é um exemplo de superação, porque eu superei desde 1 ano e 3 meses de idade, que eu supero o preconceito, supero as barreiras arquitetônicas, supero muitas coisas. Então, por que eu vou me ofender? As pessoas se ofendem. Não pode dizer que você é exemplo de superação. Eu não me ofendo. Eu estou no supermercado, na minha cadeira de roda motorizada, alguém pergunta, quer ajuda para pegar tal coisa? Obrigada, pegue ali, por favor. Isso não me ofende de forma nenhuma. As pessoas se sentem ofendidas com isso. E eu não me ofendo. Então, a minha única diferença em relação ao capacitismo que falam hoje em dia porque eu não sou da época que chamava capacitismo, chamava um preconceito. Não sou de uma época que se dava esse nome, capacitismo. É só isso que eu acho que eu discordo. Eu já vi uma situação de uma pessoa se oferecer para ajudar numa trilha, uma trilha pequena, não era trilha, né? Mas um caminhozinho, e a pessoa que estava de muleta, ela falou assim, você pode deixar que eu sou capaz, eu vou... E aí você fica, às vezes, numa situação assim, tem esse olhar que a Silvia estava falando, né? Que no meu entendimento é um desconhecimento hoje de como é que você lida. Então, acha que fala dessa maneira, não, tá, lógico que tem um preconceito ali, né? Mas eu acho que precisa ser esclarecido, né? Precisa ser falado sobre isso. Eu me lembro que uma vez eu ouvi, qual é a melhor maneira de você ajudar uma pessoa com a deficiência visual? É você oferecer o braço para ela se apoiar e não você segurar no braço dela, né? Em outras situações você não sabe, né? Então a pessoa perguntou, você quer que eu te ajude? Ela falou, não, eu sou capaz, você pode deixar que eu vou no meu tempo, eu vou do meu jeito, sei lá o quê, né? Então é isso que você está falando, talvez, mas eu acho que cabe, sabe? Acho que assim, as pessoas de repente já viveram tantas outras coisas que às vezes vão ficando muito mais, talvez mais rigorosas, né? E precisa caminhar nisso até que vai haver um equilíbrio, né? Vai haver uma relativização dessas situações. Lília, eu achei importante você colocar isso, porque se fala muito sobre isso. Você quer ajuda? Eu não me ofendo com nada disso. Eu acho que eu sou diferente, porque eu não me ofendo com nada disso. Quer ajuda? Não, obrigada. Ou então, ok, obrigada, aceito ou não. As pessoas fazem isso para ajudar por ignorância, muitas vezes. Não sabem se a pessoa pode ou não pode fazer determinadas coisas. Se pergunta, você pode ter filhos? Não sabe que a pessoa
pessoa com deficiência, as pernas não tem nada a ver com o útero. Eu não tomo isso como ofensa, porque eu acho que a pessoa não é obrigada a saber das minhas particularidades, da minha capacidade ou incapacidade de fazer isso ou aquilo. Eu não me ofendo com nada disso. Agora, as pessoas, muitas vezes, como essa pessoa que você disse, que viu a pessoa falar, foi grosseira. Eu achei uma grosseria. Uma pessoa está querendo ajudar, não é? Está sendo super, digamos assim, a pessoa está sendo solidária, gentil. Para mim, isso é uma gentileza. E a pessoa dizendo, não, eu sou capaz de fazer isso. Não precisa isso. Eu fico pensando assim na hora que talvez ela quisesse dizer assim, né? Eu vou no meu tempo, né? Eu faço do meu jeito, mas eu vou, né? Eu não sei se às vezes tem outras pessoas oferecem ajuda porque ficam impacientes de aguardar aquela pessoa, né? Então talvez quem está vivendo ali, que não, né? Você não está de fora, você não sabe, já tenha visto muitas situações assim, oferece uma ajuda, entre aspas, para tipo, né? Poxa, ela vai demorar, sei lá o quê. Então, eu estou só contando, mas às vezes tirar uma situação assim de um contexto, né? Posso estar sendo até injusta no meu comentário também. Depende da situação, como você disse, pode ser que a pessoa está com pressa, a pessoa está ali atrapalhando, acha que a pessoa atrapalha, então acham que pessoa com deficiência atrapalha, como recentemente o decreto 10.502 foi para colocar crianças com deficiência separadas dos outros, porque o autor do projeto disse que as crianças com deficiência atrapalham os mais inteligentes. Então, isso aí é um verdadeiro capacitismo. A pessoa não tem a mínima noção, né? Ainda verbaliza um negócio desse. Mariângela, conta pra gente se você já viveu, assim, alguma história, alguma situação em viagem em que você se sentiu, assim, muito tocada positivamente, que te emocionou, que te impactou, te surpreendeu em viagem. Olha, eu tenho uma história muito engraçada lá em Paris, que eu fui para um local onde tinha no térreo, super acessível, uma mulher cantando ópera, e essa era uma cantora de ópera do Opéra Garnier de Paris. E quando acabou 11 horas da noite, poxa, a gente ainda estava querendo ficar lá, eu, minha filha e uma amiga dela. Eles iam ter um show lá numa cave, com uma escada imensa, com um corrimão, mas uma cave com escada terrível. E aí eu disse, poxa, eu vendo aqueles cantores indo lá para baixo, cantoras, ele vai ser maravilhoso lá embaixo, não é possível. Aí eu fui olhar, me convidaram, eu fui olhar a escada, aí que eu digo a você, a pessoa super legal se ofereceu para me ajudar. Eu nem esqueci de minha filha, da amiga dela, aceitei a ajuda, desci, quando minha filha me procurou, a cadeira de roda vazia, e eu já tava com minhas bengalas, com essa pessoa, que eu fiquei impressionada com a boa vontade de me ajudar. Eu desci numa boa, não me ofendi, não gosto de ser carregada, mas ajudada eu gosto. Muito legal, e pôde ouvir a sua música com toda a vontade. Gente, era show de música antiga francesa, que 60 mais ama, com Charles Aznavour, Edith Piaf, Jacques Brel, tudo isso. Ai. Muito legal. Não dava pra perder mesmo. E qual foi o seu pior perrengue vivido em viagem? E se existiu, como que você resolveu? Olha, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui numa excursão. A primeira viagem internacional que eu fiz foi para os Estados Unidos. Eu queria ir para a Europa, mas minha amiga, eu gosto de ter companhia, ela já foi para a Europa, eu quero agora os Estados Unidos. Então, quando eu cheguei lá, a gente ia de avião até Nova York, e de Nova York até o Canadá, a gente ia de ônibus. O ônibus não tinha nenhuma acessibilidade. O ônibus não tinha nenhuma acessibilidade, mas eu disse, eu não vou deixar, estou aqui, eu não vou deixar. Eu resolvi da seguinte maneira, toda vez que eu tinha que descer, o motorista do ônibus me ajudava a descer aqueles 2 degraus enormes do ônibus e a subir. Foi uma coisa terrível, porque nem um banquinho que eles poderiam colocar, um banquinho para amenizar o último degrau, não tinha no ônibus, como muitas agências de viagem, excursões, que tem aquelas vans que são muito altas para a pessoa que se locomove com a bengala poder descer. Muitas vezes ele não tem essa boa vontade, tem alguns que já tem. Então foi um perrengue terrível. Eu passei, mas curti a viagem toda e fiquei com um problema aqui no braço, de tanto que eu me segurava para ajudar de um lado com o motorista do outro. Mas adorei a viagem. Ô, Mariângela, que caminhos você enxerga para esse cenário de precariedade na garantia da acessibilidade melhore? Olha, em primeiro lugar,
Silvia, eu acho que, como nós estamos tendo muita visibilidade, nossos Instagrams, os bloggers, os youtubers e etc., eu acho que as pessoas apoiando, compartilhando as experiências de turismo acessível, fazendo com que isso se torne mais visível, eu acho que ajuda pessoas que não são pessoas com deficiência ou não tem ninguém na família, mas querem ajudar de alguma forma. Eu acho que ajuda muito. Então a gente está tendo visibilidade, isso é importante. No caso agora, nessas próximas eleições, já escolhi uma candidata a deputada federal que é cadeirante e vou votar nela. Agora não voto somente por ser cadeirante. Tem que ter o pensamento político igual ao meu. E essa, graças a Deus, fechou com o que eu penso. Então vai ser uma pessoa que se eleger vai ajudar, porque tem cadeirante que se elege ou esquece do porquê se elegeu, ou então se elege e trabalha contra a categoria de uma forma que não é exatamente contra a categoria PCD, mas quando você vai contra o povo brasileiro de uma maneira geral, nós estamos inseridos nisso aí. Então a gente tem que procurar coisas que ajudem ao povo brasileiro de uma maneira geral, porque 90% das pessoas com deficiência são carentes e precisam de ajuda. E a gente que tem um pouco mais de condição precisa pensar nessas outras pessoas. Imagine a dificuldade de uma pessoa que não tem a condição que eu tenho. Imagine uma pessoa com deficiência negra, LGBT, pobre. Imagine a carga de preconceito e dificuldade que essa pessoa vai ter. É terrível. Então, nós temos que ajudar de certa forma, fazendo nossa parte. E aí, ainda continuando nessa mesma linha, como que cada um de nós, individualmente, eu, Lilian e cada uma das pessoas que estão aqui ouvindo esse episódio de hoje, pode contribuir para que o turismo se torne mais acessível? Em relação a dar apoio às pessoas que trabalham pelo turismo inclusivo, pressionando os políticos, digamos assim, para a acessibilidade nas cidades, prefeitos, etc. e tal, apoiando as pessoas que têm as causas em relação à pessoa com deficiência nas cidades, tendo atitudes como você, Silvia e Lilian, tem em relação à pessoa com deficiência, ajudando e não atrapalhando, digamos assim, porque há pessoas que atrapalham, que dizem, mas atrasou o voo por causa daquela pessoa. Eles nos colocam para entrar primeiro no voo, mas nós somos os últimos a sair, para não atrapalharmos as pessoas que têm que sair primeiro. A gente espera numa boa, porque vem uma cadeira de rodas, vem o acompanhante, então a gente espera por isso. Mas eu já vi situação em que, atrasou o voo todo para esperar essa pessoa. Tipo assim, entendeu? Então eu acho que ajuda se cada um entender que todos nós temos direitos e ter mais compaixão pela situação diferente do outro. Não é pena, porque pena nós não queremos direitos. Mas entender que cada pessoa tem a sua própria dificuldade e que todos têm direito. Isso já é um passo que eu acho importante na vida de cada um. E nas viagens, vocês que viajam muito, vocês podem colaborar. Por exemplo, a minha viagem que eu fiz aos Estados Unidos, eu fiz sozinha e perguntei como é que vai ser, porque eu não tinha cadeira de roda motorizada. Não se preocupe que nós vamos empurrar você. Porque eu disse, eu não quero sobrecarregar minha companheira de viagem. Simplesmente, as pessoas que viajaram da empresa de turismo não empurraram minha cadeira de roda nenhuma vez. Minha companheira de viagem que empurrava. E as pessoas da excursão também não podiam assim dizer, olha, deixa eu empurrar um pouquinho aqui a cadeira de rodas de Mariângela. Ninguém se ofereceu. Deixavam minha colega, minha amiga maravilhosa, empurrar o tempo todo. Você entendeu o que é que eu quero dizer? Isso é uma coisa que a pessoa numa viagem pode colaborar. Se você está numa viagem, tem uma pessoa com deficiência, você pode aí que está o que Lina colocou. Pergunta, o que é que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Posso lhe ajudar? Será que você gostaria que eu empurrasse um pouco sua cadeira de rodas? Não, obrigada, tudo bem, mas você está oferecendo. Agora, as pessoas não querem empurrar, porque enquanto você está empurrando, você não está olhando direito, você está fazendo compras, você também não, entendeu? Não quer atrapalhar. Mas minha cadeira de roda motorizada que foi minha salvação. Falta aí, como você falou, compaixão, solidariedade, empatia, né? Que são valores que a gente precisa desenvolver muito na nossa população, né? De uma forma mais geral. Mesmo porque, Silvia, ninguém está livre de ter uma deficiência ou ter alguém na família com deficiência. Meu cunhado mesmo adquiriu uma deficiência depois de 50 e tantos anos. Ele amputou uma perna por causa de um câncer e para ele a meu exemplo, ajudou muito. Ele tirou de letra, mas ele é uma pessoa maravilhosa, superou, não
não conseguiu vencer, mas ninguém está livre. E a idade, como eu coloquei, a pessoa com deficiência idosa tem que ter também um pouco de humildade. Veja só, minha irmã idosa não é pessoa com deficiência, ela viaja comigo. Ela, ultimamente, quando ela viajava comigo, ela pedia cadeira de rodas. Por quê? Porque os aeroportos imensos, imagine aquele Gatwick lá de Londres, aeroportos imensos, chegava em Salvador com o joelho quebrado, o joelho estourado. Então, hoje em dia, ela já tem a humildade de quando vai fazer uma viagem longa, e é isso que o idoso não tem. Já fiz viagem para a Europa que o idoso ia ali, com maior dificuldade, mas ofereciam para ele ir para a fila preferencial e ele não precisa. Então, eu acho que é uma falta também de humildade. Cada qual tem que aceitar a sua idade da forma que ela vem. E o idoso precisa aceitar. E a maioria dos idosos não aceita uma bengala, não aceita uma ajuda. Se você disser, você vai precisar de uma cadeira de roda na viagem, então não viaja. Prefere nem viajar, entendeu? Deixa de usar o seu direito e viver mais confortável, né? Viajar com mais conforto. Você tem razão. Mariângela, você tem um trabalho no campo de turismo, né? Que visa incluir a pessoa com deficiência, né? Que visa apoiar a pessoa com deficiência a viajar. Conta um pouquinho como é que funciona isso. Na pandemia, eu aposentada, e aqui dentro de casa, que eu estava muito dentro de casa, muito rigorosa, minha filha disse, minha mãe, por que você não cria um blog, um Instagram, onde você dê dicas e inspire pessoas a viajarem? Eu relutei, mas aceitei, e foi uma coisa boa, porque eu tenho ajudado muitas pessoas, inclusive com esse blog, inspirado muitas pessoas a viajarem. A gente tem lutado muito pelos direitos da pessoa com deficiência também. Então, eu e minha filha nos associamos com uma empresa de turismo. Ela faz a parte do passeio guiado e o concierge, mas quando é pessoa com deficiência, eu dou a consultoria, porque tem que ver o tipo da pessoa com deficiência, o que é que ela vai precisar, qual tipo de voo, como ela vai, se ela vai acompanhada ou não. Tem todo um questionário que a gente aplica para que a pessoa faça a sua melhor viagem possível. O desenho de uma viagem para a pessoa. Então, é o travel designer para a pessoa de uma maneira geral que ela faz, mas para a pessoa com deficiência ainda tem umas particularidades, lógico, dependendo da pessoa com deficiência, o tipo de deficiência. Mas a gente atende mais pessoa com deficiência física. Ela, inclusive, fez um curso de audiodescrição para cegos, mas nunca teve cliente cego para colocar em prática. Mariângela, estamos aprendendo muito com você. É uma pena, né, que a gente está precisando encaminhar para o encerramento da nossa conversa, mas a prosa está muito boa e a gente tem muitas pessoas nos ouvindo e certamente temos aí aqui com a gente algumas pessoas que possam também ser pessoas com deficiência ou, às vezes, assim como eu, terem familiares ou amigos com necessidades especiais. Que mensagem você deixaria para quem nos ouve hoje? E aí no final você aproveita e repete as suas redes sociais, da sua e a da sua filha. Eu acho que a pessoa tem que escolher, ela vai resolver viver, ser feliz ou vai desistir da vida. Então, se ela tem uma deficiência, ela ficou deficiente ou ela já era deficiente, ela tem que escolher ser feliz, porque senão você vai começar a colocar dificuldades nas coisas. Tem dificuldade sim, mas a gente supera, a gente não deixa de fazer as coisas por causa disso. Então, de um limão fazer uma limonada, como diz o velho ditado. Eu diria isso. Então, quer viajar, você procure viajar da melhor forma possível, que você vai ser feliz, como eu sou feliz viajando. Minhas redes sociais são, eu tenho um Instagram, Cadeirante pelo Mundo, e minha filha tem o Instagram dela, tipsparis.oficial com 2 Fs. Nessas duas redes sociais, nós nos complementamos. Eu ainda não uso o YouTube, mas eu pretendo colocar os melhores vídeos no YouTube para dar as dicas. E nesse Instagram, Cadeirante pelo Mundo, você vai ver que eu coloco muitas coisas em relação a viagens, mas também em relação a direitos da pessoa com deficiência. Então, minhas redes sociais são essas. Basicamente, é o Instagram, Cadeirante pelo Mundo.
Chegamos ao fim deste episódio, onde tivemos o grande prazer de conversar com a Mariângela, uma mulher que desde criança tem redução da mobilidade, mas isso não a impediu de viver a vida, de se formar, de desbravar o mundo e de buscar cada vez mais a concretização do direito de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Muito obrigada, Mariângela, por estar aqui conosco, por compartilhar sua experiência de vida, das viagens. Nós temos certeza que essa experiência ela vai inspirar muitas pessoas e continuará inspirando pessoas a viajar e a viver a vida, a ter felicidade, a ter alegria. Eu quero também agradecer a Regiane Ruivo Maturo, especialista em acessibilidade e inclusão, que gentilmente nos ajudou e nos orientou na elaboração desse roteiro para conversarmos com a Mariângela. Obrigada, Regiane. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo e agradecer a Silvia e a Lilian, porque foi uma experiência maravilhosa conversar com vocês, que são viajantes como eu, mais de 60. Então eu quero agradecer a oportunidade e dizer que juntos somos mais fortes. Obrigada e tudo de bom para vocês. Obrigada também. E somos mais fortes mesmo, né? Como vocês já sabem, estaremos de volta daqui 15 dias com mais um episódio do podcast Viajantes Bem-Vividas. Se quiserem nos enviar mensagens, perguntas e sugestões, vocês podem mandar mensagem para o Instagram Viajantes Bem-Vividas ou pelo e-mail viajantesbemvividas@gmail.com. Até mais, saúde e paz.